Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui reunidos enquanto Igreja, Assembleia, para louvar o nome do nosso Deus, o nome de Jesus. Convido então todos aqueles que puderem a ficarmos de pé e vamos começar lendo este versículo que se encontra no Salmo 111, aliás, Salmo 111, o versículo 1. Que está projetado e que diz: louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças ao Senhor no concílio dos retos e na congregação. Então é realmente isto que nós queremos fazer hoje, é este o nosso propósito do nosso coração, louvar ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecermos com gratidão aquilo que Ele tem feito na nossa vida, as bênçãos que temos recebido e juntamente em conjunto, não é? Todos juntos, como congregação, podermos fazê-lo. E vamos então cantar um coro que fala disso: entrarei na presença do Senhor com gratidão. E realmente só o Senhor nos dá esta alegria e só Ele nos faz felizes. Por isso vamos cantar este cântico e também ter a oportunidade de entregar o euro ao missionário, todos aqueles que quiserem contribuir, para o apoio dos obreiros e pastores que necessitam deste apoio que está a ser dado através da associação. Então teremos o privilégio de realmente entregar o euro missionário enquanto cantamos este cântico: entrarei na presença do Senhor. Vamos repetir. A verdadeira felicidade só vem do Senhor Jesus. Que Ele possa realmente preencher os nossos corações, a nossa vida com a sua alegria. E Jesus é o nosso Salvador e nós queremos continuar a prestar-lhe louvor e vamos cantar isso também de seguida. Meu Jesus Salvador, não há como Jesus. Só Ele realmente transforma e tem poder para mudar e transformar as nossas vidas. Meu Jesus
realmente não há nada que se possa comparar às promessas que só o Senhor Jesus nos dá. E vamos agora cantar o hino Vitória Tenho em Cristo. Realmente, em Jesus é que nós temos o perdão do nosso pecado. Jesus venceu a morte, venceu o mal, e isso, em Cristo somos mais que vencedores, que é aquilo que diz lá em Romanos. Então, este hino tem esta letra muito, muito bonita, porque fala de uma história de conversão, não é? E qualquer um de nós que é crente em Jesus, que já entregou a sua vida a Jesus, pode se identificar perfeitamente com este hino, em que um dia alguém nos falou de Jesus, nos falou da sua salvação, e nós o compreendemos. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento espiritual e nós aceitamos e reconhecemos realmente a cura espiritual que Jesus faz na nossa vida. Então, vitória tenho em Cristo. Realmente só Jesus pode mudar e transformar as nossas vidas. Temos também o privilégio, enquanto membros de igreja, de dedicar, de entregar os nossos dízimos, ofertas, e peço aos irmãos, então, diáconos Lourenço e Rogério, que nos possam auxiliar no levantamento dos dízimos e ofertas. Rogério, que nos dirige então uma oração. Estamos na tua presença, ó Deus, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade, por expressões, ó Deus. Nós queremos também agradecer cada dia que sabemos presente, Senhor, que é aqui
a salvação que nos concedeste através do nosso Filho Jesus Cristo, pelo teu grande amor que tens por cada um de nós. Nesta hora também te queremos, ó Deus, que consagrais dignos do afeto que foram cantados em teu nome. Nós pedimos por mim, oramos, Senhor, e fazemos muito ao nosso Filho Jesus Cristo. Tenham bondade de sentar e dou a oportunidade então ao pastor. Uma vez mais, bom dia a todos. É muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. E nesta manhã, em que começamos a celebrar ao Senhor no mês de junho, estamos a enfatizar a necessidade da evangelização. Irmãos, evangelizar não é obrigar ninguém a aceitar Jesus. Evangelizar é partilhar a alegria da salvação que temos em Jesus, a mudança que Ele faz em nós. Os irmãos repararam que hoje eram só vozes femininas aqui à frente. Alguma coisa está a mudar. Porquê? Jesus mudou. Está aqui o problema com o microfone. Jesus mudou. Mudou a vida destas pessoas que hoje cantaram, que hoje tocaram e que hoje nos dirigiram no louvor ao nosso Deus. Então eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Irmãos, dos versículos 1 até 17, nós temos o relato de um milagre. Um milagre que teve uma implicação como este cântico que nós entoávamos. Vitória tenho em Cristo porque Ele mudou a minha vida. Então o que é que aconteceu? Jesus realiza um milagre que tem consequências além do pessoal, além do individual. Havia um homem que estava possuído de demónios e que perturbava a vida, o dia-a-dia daquelas pessoas. Jesus liberta este homem dos demónios e os demónios vão para uma vara de porcos que cai. E apesar do homem que perturbava, apesar do homem que assustava, estar agora saudável, sóbrio, limpo, novo, aquelas pessoas pediram a Jesus, os outros, os que não tinham sido transformados, mas que viram a transformação, disseram a Jesus, nós perdemos o rendimento, o nosso rendimento, os porcos foram embora, sai da nossa terra. Eu peço que um de nós possa ler Marcos 5, 17. Alguém pode ler em voz bem audível, por favor? Não, Marcos 5, 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra dele. Obrigado. Sai da nossa terra. Sai desta população. Sai desta vila. Sai desta cidade. Apesar de haver um ganho pessoal e social, eles olharam para a perda financeira e então não quiseram arriscar. E o mais fácil é dizer o versículo 17. Talvez medo do desconhecido. Sim, não sabiam que aí viria. Talvez medo do que Jesus poderia fazer a seguir, do que Jesus podia alterar ainda mais as suas vidas. Então, versículo 17. Sai da nossa cidade. Sai da nossa vila. Sai dos nossos termos. Mas eu quero chamar a atenção não para a atitude da maioria das pessoas que pediram a Jesus para sair, mas para este homem transformado, este homem que mudou por completo, alguém que foi transformado por Jesus, e eu quero que leiamos o versículo 18. Marcos 5, 18 diz assim, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus mudou a minha vida e eu agora desejo seguir Jesus. Se nós olharmos para este homem que estava completamente reabilitado para todas as atividades, ele agora podia trabalhar, já ninguém tinha medo dele,
já lhe dava um emprego, ele já era socialmente aceito, ele já podia ter os seus rendimentos, mas também já podia conviver, confraternizar com os seus. Anteriormente isto não era possível. Aquele homem era um perigo. Aquele homem era um perigo real. Não era um potencial, mas ele era um perigo real. Ele maltratava as pessoas, ele maltratava-se. Portanto, ele não estava em condições de estar com ninguém. Mas, se nós lêssemos atentamente os primeiros 16 versículos, antes do versículo 17 em que eles pediram Jesus para sair, nós não encontramos muito acerca deste homem, do seu passado. Não sabemos a idade, por exemplo. Não temos informação sobre a sua família mais alargada. Desconfiamos nós, dizemos nós, que dificilmente seria casado, que dificilmente teria filhos, mas a vida que ele levava antes mudou por completo. Quando ele encontrou Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, a sua vida mudou. Também se nós repararmos nos versículos de 1 até 16, mas agora no versículo 18 que estamos a ler, qual é o nome deste homem? Alguém pode dizer no versículo 18 como é que ele é apresentado? Como? Endemoniado. Posso pedir que identifiques o teu amigo hoje? Como é que se chamava o teu amigo que hoje partilhaste na lição da EBD Pédio? Robson. Cades, como é que era o teu amigo? O Robson. Hoje estamos a falar sobre a amizade. E o Cades partilhou que o seu amigo é Vítor o Doido. E às vezes nós vamos pelas alcunhas e ficamos sem saber o nome. Versículo 18. Qual foi o nome deste homem? Que nome este homem recebe? O endemoniado. Nós nem sabemos o seu nome. Alguém pode ler somente o versículo 5? Marcos 5, versículo 5, por favor? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vejam, este homem magoava-se propositadamente. Feria-se a ele. Mas reparem o medo, o susto que isto causava aos outros. Era um homem que tinha comportamentos de autoflagelação. Era um homem assustador. Era um homem mau. Era um homem prejudicial para si. E agora, versículo 18. Este homem que não era normal, mas era alguém com a vida estragada, até encontrar Jesus, o que ele pede? Versículo 18. O endemoniado. O que ele pede? Deixa-me ir ter contigo. Como? Deixa-me ir contigo. Deixa-me estar contigo. Eu quero estar ao teu lado. E Jesus mudou por completo a vida deste homem e ele pede, mestre, deixa-me seguir-te. Deixa-me ir contigo. Qual é a motivação para ser um discípulo de Jesus? Qual é a motivação para ser um discípulo de Jesus? A vida, a trajetória, a mudança que Jesus havia feito. Se olharmos para o pedido que ele faz no versículo 18, Jesus, eu quero seguir-te, deixa-me ir contigo, eu quero estar onde tu estás, porque ele mudou por completo a sua vida. Ele sentiu uma mudança e esta mudança do versículo 5 para o versículo 18 é enorme, irmãos. Jesus mudou tudo. Ele era uma nova pessoa. Ele tinha se encontrado com Jesus e esta é a mensagem que nós devemos anunciar. Jesus mudou a minha vida. Não podemos dizer, Jesus mudou a vida do meu pai. Mudou, é verdade. Do meu avô. Jesus mudou a vida dos meus irmãos. Não. Se olharmos para o versículo 5 e para o versículo 18, nós encontramos uma grande diferença. Este homem estava livre da opressão demoníaca. Ele já não vivia para fazer o mal nem a si, nem aos outros. E ele agora, que estava reabilitado, tinha a vontade de seguir Jesus. Já não queria mais viver nos cemitérios. Ele agora queria ter uma família espiritual. Jesus mudou a minha vida. Este homem podia trabalhar, podia construir uma carreira, podia ter uma família, tudo graças à intervenção de Jesus. E ele é grato. E ele agora diz, deixa-me ir ter contigo, deixa-me seguir-te, deixa que eu seja mais um dos que são teus discípulos, mais um daqueles que está ao teu lado. Irmãos, e esta é a nossa motivação de evangelizar. Não podemos falar da vida dos outros, do que Jesus fez na vida dos outros, do que Jesus faz na nossa vida. Isso é o que temos de falar. A evangelização é contar, eu hoje sou uma nova criatura.
não necessariamente tivesse de viver nos sepulcros, não tivesse necessariamente a cortar-me, mas eu hoje vivo para agradar a Jesus. Jesus mudou por completo a minha vida. Eu repito, nós não estamos ao nível deste homem do relato de Marcos 5, mas algo teve de mudar em nós quando Jesus chegou. Não podemos apenas dizer que fomos educados num lar crente, num lar onde os pais, onde pai, mãe, irmãos e avós, quem sabe até bisavós, foram um estímulo, exemplo à fé. Não chega, nós precisamos de nos encontrar com Jesus. Nós precisamos de Jesus para mudar a nossa vida. Repito, nós precisamos de Jesus para mudar a nossa vida. Nós não precisamos de contar a história da igreja. E é bonita a história da nossa igreja. É rica, 109 anos, mas nós precisamos de, à luz deste homem, ter o encontro com Jesus como motivação para falar, para partilhar quem Jesus é. O versículo 15, eu quero só reler, irmãos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiver a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. A mudança que Jesus faz em nossa vida deve ser vista, deve ser sentida. E aqui eu chamo a atenção do versículo 15. As pessoas até tiveram dificuldade em reconhecer Jesus. Temeram. Porquê? Porque ele fazia mal, mas agora estava... Como é que diz o versículo 15? Como é que ele estava? Como? Sentado, mais vestido. E depois, como termina? Eu gosto desta. Em perfeito juízo. Ele agora estava, nós diríamos, um homem normal. Uma pessoa normal, que se vestia corretamente, que falava corretamente. E ele começa a pensar. Já não diz disparates, já não ameaça ninguém, não se faz mal. É difícil reconhecer este homem. Versículo 15. E é bom que as pessoas tenham esta mesma ideia a nosso respeito. Quem te viu e quem te vê. Como tu eras e como tu és agora. Irmãos, o nosso passado não precisa ser escabroso, mas o nosso presente tem de incluir uma partilha sobre quem Jesus é e o que Ele faz em nós. Se nos fosse dado agora um papel e uma caneta, o que é que nós escreveríamos lá? A esta pergunta. O que é que Jesus mudou na minha vida? O que é que Jesus mudou na minha vida? O que é que está diferente em mim desde que conheci Jesus? O que é que mudou? Este homem, que é aqui identificado como o endemoniado no versículo 18, passou dos 0 aos 100 em pouco tempo. E quem lhe mudou a vida? Jesus. Ele quer seguir Jesus, ele quer ir ter com Jesus, porque ele sente que a sua vida mudou. E mudou graças a Jesus. Não foi o versículo 15, nem foi o versículo 17, graças àquelas pessoas que lhe apontaram o dedo, que disseram a Jesus, versículo 17, sai daqui. Não, ele sentiu que a sua vida mudou por Jesus. Então, seguir Jesus é desejar aprender dele, andar com ele e falar dele. Este homem queria, versículo 18, literalmente embarcar numa missão de partilha da nova realidade que ele vivia. E eu pergunto, qual é o barco que nós queremos entrar? Em que barco é que nós queremos entrar para falar de Jesus? Amanhã, provavelmente, os que ainda vão às aulas vão de autocarro, vão de carro, vão a pé, vão de bicicleta. Mas como forem, falem de Jesus. Para os que vão trabalhar amanhã, vá com uma alegria, com um desejo de falar quem Jesus é e do que Jesus mudou na sua vida. Lembre-se deste papel que hoje lhe poderia ter sido dado para responder o que é que Jesus mudou na minha vida. Não é uma vergonha, não é uma carga, mas deve ser uma alegria. Quero ler o versículo 19 com os irmãos. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus mudou a minha vida, eu quero segui-lo, mas Jesus diz aqui no versículo 18, os teus próximos devem saber. As pessoas que te são próximas, essas devem saber a mudança que aconteceu na tua vida. Jesus diz, vai ter, quem são os nossos próximos? Talvez os nossos vizinhos, os nossos filhos, os nossos colegas ou os nossos patrões. Então,
É aqui que Jesus está a dizer, versículo 19. Não venhas agora. Não venhas agora por aqui, mas vai para junto dos teus, para aquelas pessoas que te conhecem. Aquelas pessoas que, aliás, estão perturbadas hoje a olhar para ti. Estas devem ser a tua prioridade. São estas as pessoas a quem deves falar de Jesus. Versículo 19. Para a tua casa e para os teus. Significa ter como prioridade a partir desta mudança com os familiares, com os amigos. Aquelas pessoas que não o amavam, aquelas pessoas que fugiam dele, aquelas pessoas que tinham medo dele, podiam agora ouvir versículo 19. Quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Como é que termina o versículo 19? E como teve, ajudem. Misericórdia. Os irmãos estão a ler o texto bíblico. Versículo 19, Marcos 5, 19, bem aberta a Bíblia. E como teve misericórdia de ti. Que bom é ouvir estas palavras de Jesus. Não percas o teu foco. Não percas o teu objetivo. Não te confundas com grandes acontecimentos. Fala àqueles que estão próximos de ti, aos que te conhecem, àqueles que viram quem tu eras e àqueles que agora vão ver as coisas grandes que o Senhor fez por ti. Aquele homem restaurado devia partilhar, versículo 19, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E para ele deve ter sido muito fácil. Bastava vê-lo. Já não estava acorrentado. As pessoas já não tinham medo dele. Bem, algumas, versículo 15, temiam-no, porque não sabiam muito bem quem era aquele homem, o que é que ele podia fazer. E é aqui que Jesus diz, esclarece, conta, fala, partilha das coisas boas que Deus fez em ti. Ele estava diferente, era uma pessoa nova, era visível pelo vestuário, talvez pelo penteado, mas sobretudo por vê-lo no perfeito juízo. Viam-no saudável, viam-no sociável, viam-no como uma pessoa com quem se podia falar, com quem se podia contar, a quem se podia dar uma responsabilidade. Já não vivia acorrentado, já não era assustador. E a grande mudança, versículo 19, aconteceu pela misericórdia de Deus. Que bom é nós falarmos da misericórdia de Deus na nossa vida. Irmãos, nós à quarta-feira estamos reunidos para o culto de oração, estudo bíblico e oração. E temos orado por algumas pessoas. Umas delas nós não conhecemos, outras nós conhecemos. Mas o que é que nós pedimos? Senhor, seja misericordioso, ajuda, cura, alegra, restabelece, enfim, nós podemos orar por elas. Porquê? Porque são pessoas próximas. E são estas pessoas que nos são mais próximas por quem nós oramos. E aqui Jesus diz no versículo 19, estas que são mais próximas devem reconhecer que algo novo aconteceu na tua vida. Que a misericórdia de Deus se faz sentir em ti. E pergunto, quem é melhor que a nossa família para constatar uma mudança tão significativa? Quem é melhor do que os nossos amigos para perceberem que esta pessoa, que este homem ou que esta mulher está diferente? Porquê? Porque eles conhecem-nos bem, sabem do mal que nós somos capazes e agora veem. A misericórdia de Deus está sobre ele. Seguir Jesus é fazê-lo conhecido, a começar por aquelas pessoas que nos conhecem, seja em nossa casa, seja na urbanização onde vivemos, ou na escola, sim, na universidade, também essas devem saber da mudança que há em nós. Não somos mais dominados pelo demónio, mas somos dominados agora pelo Espírito Santo. Versículo 19, devem ouvir da misericórdia que Deus teve connosco e de como nós vivemos agora. Mais do que ficar muito tempo a falar do passado, e é importante nós percebermos o que Jesus diz aqui no versículo 19. Se olharmos atentamente ao versículo 19, Jesus está a dizer a este homem, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Jesus não está a dizer, fala do teu passado, fala de como tu vivias assim, de como tu atormentavas as pessoas. Não. Jesus diz, fala das coisas grandes. Irmãos, o nosso testemunho não tem de ficar muito tempo a contar o que fizemos de errado. E até às vezes com um sorriso malicioso. Fizemos isto e rimos. Não, deve estar focado naquilo, versículo 19, naquilo que Jesus fez. Aquele homem agora é orientado por Jesus para falar não da velha vida, mas da nova vida. Do amor
que recebeu de Deus e de como este amor podia ser experimentado pelas outras pessoas. Pelas pessoas que o ouviam, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos ou pelos seus amigos. Irmãos, nós não necessitamos de realizar uma campanha evangelística na nossa família e dizer que sexta-feira vamos evangelizar todos os membros da nossa casa ou, aproveitando o último dia de aulas, vamos evangelizar todos os nossos colegas. Mensagens bíblicas, cânticos. Não, nós precisamos de todos os dias falar, versículo 19, das grandes coisas que Deus fez por nós. Todos os dias devemos falar da misericórdia de Deus por nós. Podemos, por exemplo, partilhar como é bom ser restaurado por Deus. Devemos falar de como Deus tem sido bom ao ponto de mudar a nossa linguagem. E é importante a nossa linguagem ser mudada por Deus. Podemos falar de como Deus mudou as nossas prioridades. E é bom que as nossas prioridades tenham sido mudadas pela misericórdia de Deus. Versículo 19. É para nós. Não. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ao longo desta semana, sejamos assim. Pessoas que partilham a misericórdia, as coisas grandes que Deus faz. Mas olhemos para o versículo 20. Jesus mudou a minha vida. Eu quero segui-lo. Eu tenho de investir nas pessoas que me são próximas, nos que me conhecem. E olhamos para o versículo 20. Jesus mudou a minha vida e eu vou obedecer. E ele foi. Os irmãos estão a ler o versículo 20? Marcos 5, 20. E ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos, como termina o versículo 20? A tradução que uso diz, maravilharam. Mas há uma outra que diz, admiravam-se. Ou alegravam-se. Não há uma tradução que diz que se alegravam. Irmãos, o versículo 20 está aqui a falar da alegria, da transformação que estas pessoas em Decápolis tinham ouvido falar de Jesus, sentiram. Mas como é que isso foi possível? Versículo 20. E ele foi. E ele foi. A obediência é fundamental. Vamos imaginar, recordar este homem. Vivia lá. Era um homem assustador. Era um homem assustado, mas era um homem assustador. Era um homem que se fazia mal. Era um homem que nos podia fazer mal. Talvez tivesse feito a um ou outro dos nossos familiares. Mas este homem muda. Ele agora quer seguir Jesus. Ele quer estar com Jesus. Jesus diz não. Vai falar aos que são próximos. Jesus tinha algo maior para ele. E ele, versículo 20, com birra, com teimosia, comprou um outro barco e foi ele atrás de Jesus. Não, pois não. Versículo 20, como é que diz? Alguém pode ler versículo 20? Ele foi, começou a anunciar em Decápolis. Obrigado. Grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Obrigado. Obrigado porque nós estamos todos a ouvir. Estamos todos a ouvir a obediência deste homem. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis as coisas grandes que Jesus fizera. E então as pessoas se admiraram. Este homem não ficou triste com o versículo 19. Este homem não ficou desmotivado. Bem, receber uma negativa de Jesus é a pior coisa que nós podemos ter na vida. Então já não falo mais dele. Estou desencantado. Isto soa-nos familiar? Quando alguém não é atendido nas suas pretensões boas, fica desmotivado, afasta-se, não obedece. Versículo 20. Não, ele é obediente. Ele não é uma pessoa do passado. Sabem, irmãos, um sinal da nossa mudança é nós não sermos presos ao passado, birrentos, teimosos, e que amoamos e já não fazemos mais nada. Versículo 20. Ele foi. Decápolis, para quem tem Bíblia em papel, e eu gosto sempre de brincar com isto, quem tem Bíblia em papel ainda do século XX, pode ver um mapa. Sei que elas têm mapa. E vão ver onde fica Decápolis. Fica numa região a leste da Galileia. E foi este o campo evangelístico que Jesus lhe confiou. Foi para aí, versículo 20, que ele foi. Foi para Decápolis que ele foi. Mas foi fazer o quê? Turismo? Não. Tirar fotografias para fazer um álbum bonito dos lugares onde tinha passado? Não. Ele foi lá para falar de Jesus. Então, irmãos, a parte final do versículo 20,
onde todos se maravilharam ou todos se admiraram, só acontece porque ele foi obediente. Porque ele foi obediente a partilhar o que Jesus havia feito na sua vida. Que ele era um homem restaurado e que um homem restaurado obedece. Um homem restaurado crê. Um homem restaurado fala de Jesus. Um homem restaurado tem a oportunidade de dizer: eu estou diferente, eu estou completamente mudado por Jesus. O John, matemático. Sim? Mais ou menos. Temos alguns matemáticos aqui. Pessoas que gostam de números. E quando nós trabalhamos com números, nós muitas vezes ficamos frustrados, porque os números não correspondem à nossa expectativa. Quando nós estamos a pensar em números, em percentagens, em relatórios numéricos para apresentar de tanto em tanto tempo, e não alcançamos estes resultados, sentimos-nos desmotivados. Mas quando nós focamos as nossas palavras em pessoas, e quando nos focamos em pessoas para anunciar a mudança que Deus faz na nossa vida, chegamos ao versículo 20. Se este homem tivesse estabelecido como meta evangelizar 100 pessoas, chegar a 100 pessoas, e ele tivesse chegado apenas a 30, 40, 50, seria um homem frustrado. Mas, versículo 20, ele foi anunciar Jesus a pessoas. E esta é a alegria, esta é a vitória. A obediência deste homem é exemplar para nós. Todos nós temos um passado sem Deus, mas temos um presente, temos um futuro com Ele. E é esse presente e esse futuro que nós devemos partilhar. Nós não estamos atrás de fundos milionários. Não estamos atrás de um diploma. A pessoa que evangelizou mais vizinhos. Aquele que trouxe mais convidados à igreja. Aquele que é o responsável por maior número de conversões. Nós não estamos atrás deste título, deste diploma. Nós queremos ver pessoas rendidas a Jesus. O nosso objetivo é que Jesus seja conhecido. É que Jesus seja recebido por mais pessoas. Nós queremos ser obedientes. Versículo 20. E ele foi. Precisamos de ir. Precisamos de falar de Jesus. Precisamos de tornar conhecido o seu amor, a sua misericórdia, o perdão que nós recebemos. E esta é a nossa mensagem. Não fale, não partilhe cultos sem Jesus. Não fale, não partilhe de atividades sem Jesus. Não fale, não partilhe do que seja sem Jesus. Jesus, versículo 19, ordena que ele fale da misericórdia, do amor de Deus sobre a sua vida. E não de outros assuntos igualmente importantes, mas que são secundários. Evangelizar, irmãos, eu disse ao início, não é forçar. Tens de acreditar em Jesus. Tu és meu amigo, és minha amiga, então tens de aceitar. Não, pois não. Versículo 20. Eu quero voltar a ler o versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. A nossa partilha tem de ser Jesus. Versículo 20. Por isso é que eu disse que o versículo 20 é uma lição, é um estímulo, é um exemplo para nós. Ele falou de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia e de como aquele homem tinha sido mudado pela bondade, pela misericórdia de Jesus. Nós não estamos a falar da história das religiões, que é muito interessante e que é importante conhecer. O que tem de mal é esta ou aquela religião, esta ou aquela doutrina para oferecer. Nós não queremos estar vou usar a expressão correta, a perder o tempo nisto. Nós queremos investir o tempo, versículo 20, em falar de Jesus. E é este o desafio que quero lançar a todos os presentes aqui nesta manhã. Ao longo desta semana que hoje se inicia, fale, versículo 20, de Jesus. Sejamos obedientes ao que Jesus nos manda, ao que Jesus confia em nós. Mas fale de Jesus. Nós queremos ver mais pessoas em Viseu a viver a parte final do versículo 20. Eu vou ler, irmãos. E todos se maravilhavam. E que bom será que em Viseu mais pessoas se maravilhem em Jesus, com Jesus e por causa de Jesus. E eu pergunto, vamos ao longo desta semana ter como objetivo
falar de Jesus, não como obrigação, mas como obediência à palavra de Jesus. Viseu está à nossa espera. E Viseu não são as rotundas, as avenidas, os prédios, o comércio. Viseu são as pessoas que aqui vivem. São as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós, quando nos reunimos para celebrar a ceia, e eu vou explicar, repetir, é isto: Jesus mudou a minha vida. Estamos a dizer que o pão que nós agora vamos tomar aviva-nos a memória, é um memorial do corpo que Jesus entregou em nosso lugar, lá na cruz, quando Jesus foi crucificado. O vinho recorda-nos o sangue que Jesus derramou em nosso lugar, lá na cruz, para nos perdoar, para nos limpar dos pecados. E foi este corpo, foi este sangue que mudou a nossa vida. Nós hoje estamos a convidar a todos os presentes que um dia deram um testemunho público da sua fé através do batismo, que aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas. Disseram publicamente, sem vergonha: Jesus hoje é o Senhor da minha vida. Que estão em comunhão com Deus e com uma igreja que crê no mesmo. Ou seja, que este memorial não vai perdoar, não vai salvar, nem nos vai dar uma ligação mais forte com Deus. Que este é um memorial. Queremos convidar a todos aqueles que estão nestas condições, que partilham da mesma fé, que partilham da mesma esperança que nós. A esperança é que Jesus voltará. E que voltará a tomar connosco, quando estiver então todos com Ele. Quando estivermos todos com Ele. Quero convidar os irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. Nós vamos entoar um hino. A primeira estrofe deste hino fala-nos da cruz que era rude, dolorosa, mas que esta cruz nos dá o quê? Nos dá o perdão, nos dá a salvação. Vou convidar os irmãos os irmãos diáconos, o irmão Pires, o irmão Slava, que nos auxiliem com a distribuição dos elementos, mas antes vamos orar. E antes de sermos servidos do pão, eu quero só recordar um texto que está em 1 Coríntios, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de tomar do pão e do cálice. Não queremos precipitação. Irmãos, repito, não é uma eucaristia, não vai dar graça a ninguém, ninguém vai ser salvo. Por outro lado, não queremos banalizar a ceia. A ceia é um memorial. É o momento de nós dizermos: obrigado, Jesus, por tu mudaste a minha vida. E podermos assumir o compromisso de falar desta mudança de Jesus em nós. Peço ao irmão Salva que nos dirija uma palavra de oração antes de sermos servidos do pão. Grato, meu Pai, por podermos estar aqui na tua amada igreja, grato por cada um de nós, grato por aquilo que tu fizeste na cruz, grato por sofreste por mim, deste a salvação a todos nós que creemos. Estou grato por aquilo que tu tens feito na minha vida e na vida da tua igreja. Estou orando em nome de Jesus. Amém. Revelando vergonha e pavor.
dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Nós temos esta certeza de que a cruz foi necessária, foi suficiente para a nossa salvação. E de que a cruz nos apresenta uma esperança maior, que é a coroa. E a coroa está reservada para os crentes, para aqueles que sentiram Jesus mudou a minha vida, para os que aceitam a mudança de Jesus. Enquanto os demais irmãos são servidos, nós vamos ficar em silêncio. Vamos preparar-nos também para tomarmos juntos o pão. Enquanto os nossos irmãos são servidos, vamos ficar em silêncio, em oração com o nosso Deus. Que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E explicar a importância deste momento. É que o Senhor Jesus diz-nos no versículo 19, Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Irmão Pires, que nos dirija numa palavra de oração antes de sermos servidos dos cálices. Dos cálices. Irmãos, e os cálices não se vão transformar no sangue do Senhor Jesus. Não há transformação. Há uma alegria de recordar o sangue que Jesus derramou em nosso lugar, enquanto nós entoamos a segunda estrofe deste hino. Essa cruz
atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Novamente, esta última estrofe que estávamos a entoar agora. Sim, agora uma mensagem da cruz. E se nós realmente amamos esta mudança que o Senhor Jesus fez em nós, podemos cantar com alegria. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Queridos os irmãos? Sim, então vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, novamente, Evangelho de Lucas, novamente no capítulo 22. O Senhor Jesus diz assim no versículo 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Quero convidar aqueles que puderem para ficarmos de pé e entoarmos a terceira e última estrofe deste hino. Nós podemos dizer, então, quem Jesus é. Eu aqui com Jesus.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Acreditamos nisto, que o Senhor Jesus vai nos buscar e que nós iremos reinar para sempre com Ele. Que assim seja. Vamos orar. Vou convidar a que nós possamos agora curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Pai do céu. Querido Deus e Pai, nós hoje estamos gratos porque Tu transformaste a nossa vida, porque Tu nos transformas e Tu queres que sejamos testemunhas do que Tu fizeste em nós, que falemos com outras pessoas. Pedimos-te, Senhor Jesus, que as Tuas palavras sejam respondidas com obediência da nossa parte e que Tu, querido Espírito, nos conduzas a falar, a partilhar de quem Tu és e do que Tu fazes em nós. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar e eu vou pedir que as crianças possam... Não saiamos, agora vamos ficar em oração silenciosa, individual, porque algumas crianças querem dizer-nos alguma coisa. Então, vamos ficar dos nossos lugares, sentados em oração, em conversa a sós com o nosso Deus.